Pessoal, tudo bem? Mais uma aula, entrando agora no outro modelo de reator, que é o reator de lodos ativados. A gente acabou de ver nas outras aulas sistema de lagoas. Primeiro, sistema australiano, que é composto de uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. Depois vimos sistema de lagoas aeradas, tanto as aeradas facultativas e as aeradas mistura. E agora a gente vai entrar em um sistema que é denominado de lodos ativados. Antes da gente entrar propriamente dito no entendimento desse tipo de sistema, de como ele funciona, vale a pena a gente parar um pouquinho agora e voltar lá para as nossas aulas sobre balanço de massa e cinética e tentar entender a diferença entre um reator mistura completa sem recirculação, que a gente chegou a discutir em aula, a mostrar o que cada um faz, um reator com recirculação e um reator sem recirculação. E para isso, então, eu coloquei a nossa lousa aqui, né? Nosso esqueminha aqui para fazer tipo um esquema de lousa, para a gente tentar entender o funcionamento de um reator quando ele tem um processo de recirculação de biomassa e quando ele não tem esse processo de recirculação de biomassa. Certo? Então vamos lá. Vamos pensar no primeiro caso. Seria então um reator mistura completa com... Vamos começar sem recirculação. Então, ou seja, sem recirculação de biomassa. Como é que é um reator nesse formato? Um reator mistura completa sem recirculação de biomassa. Então vai ser um sistema desse tipo aqui, ó. Tem um reator. Depois eu tenho aqui uma entrada que vai entrar com uma vazão, um CS0. Esse reator vai ter um volume V, concentração de micro-organismos aqui dentro Cx e concentração de substrato Cs. E aqui está entrando um Cx0, né, que a gente já fez o balanço disso. Está saindo aqui o meu CS, o meu Cx e a minha vazão de entrada. Isso é um balanço de massa para um reator mistura completa, simples, que vocês já viram aí nas outras aulas. E quando a gente pensa num balanço de massa nesse reator, balanço de massa, considerando a biomassa. Como é que a gente pode trabalhar num balanço de massa considerando a biomassa aqui? Bom, é simples. Entrada Q vezes Cx0 menos a saída Q vezes Cx mais o que está sendo produzido de biomassa no reator, a gente já viu cinética, μ Cxv menos o que está sendo consumido, Kd Cxv. Isso é igual a zero, porque nesse tipo de sistema não tem acúmulo. Vocês já viram isso também. Então, igual a zero. Tá, vamos continuar. Vocês já viram também no balanço que toda biomassa que entra no meu reator ela é insignificante perto do total que eu tenho. Então, esse termo aqui é zero, consequentemente, tudo isso é zero. E o que que sobra, então? Sobra que menos Q Cx, aqui tem um termo em evidência, ó, Cxv. Mais, vamos colocar em evidência então, Cx vezes V, μ menos Kd, tudo isso é igual a zero. Perfeito. Eu vou jogar para um lado então, só para mudar aqui, para organizar minha fórmula. Cx vezes V, tudo isso, μ menos Kd, é igual a Q vezes Cx. Vou passar então agora dividindo aqui. Eu tenho que... Vou passar isso aqui dividindo para cá e esse dividindo para lá.
Então eu tenho que Cx vezes V dividido por Q vezes Cx é igual a 1 sobre, que eu vou passar isso aqui dividindo, aqui sobrou 1 só, Mi menos KD. Essa aqui é um ponto interessantíssimo que a gente já viu nas outras aulas, que é a definição de idade do lodo. Vocês vão lembrar disso, pessoal? Por quê? O que é a idade de lodo? É a massa de micro-organismo que tem no reator dividido pela vazão mássica de micro-organismos que saem do reator. Vazão mássica. E aí vocês já estão doidos para me falar, Brito, mas vai cortar então Cx com Cx? Vai. Mas o que eu quero que vocês saibam? Que idade de lodo é igual a massa que tem de micro-organismo do reator pela vazão mássica que sai, que é igual a 1 sobre μ menos KD. Só que se a gente cortar aqui Cx com Cx, que tem nos dois, vai sobrar o que isso aqui? Volume por vazão. E volume por vazão é o quê? Tempo de tensão hidráulica. Ou seja, em um reator, mistura completa, sem recirculação da biomassa, quando eu faço um balanço de massa considerando a minha biomassa, eu tenho que a idade de lodo ela é igual 1 sobre menos KD, que é igual volume por vazão, que é igual a TDH. Ou seja, a única forma de eu conseguir aumentar a idade de lodo nesse tipo de sistema é trabalhando com o meu TDH. Se eu aumento o TDH, eu aumento a idade de lodo. Se eu reduzo a idade de lodo, consequentemente o TDH reduz também. Certo? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter na cabeça quando a gente trabalha com reator mistura completa sem recirculação. Exemplo de um reator mistura completa sem recirculação. Isso aqui, uma lagoa aerada de mistura. Esse tipo de lagoa é um exemplo de um reator mistura completa sem recirculação. Ok, mas, ô Brito, e um reator então mistura com recirculação? Vamos fazer o desenho então aqui. Vamos colocar reator mistura completa com recirculação da biomassa. Como é que fica? Vamos fazer o balanço. Aqui eu tenho o reator. Para eu ter recirculação, eu vou ter que ter um decantador onde parte desse meu lodo que sedimenta vai voltar para o reator. Então vamos ver. Eu tenho aqui, entrando nesse reator, uma vazão Q com concentração CS e concentração CX0. Esse reator tem um volume V e tem uma concentração CX e tem uma concentração de DBO CS. Desse reator vai ir para o decantador essa minha vazão Q, mais uma coisinha que a gente vai ver daqui a pouco, vou deixar até o espacinho dela aqui. A concentração de biomassa CX e a concentração de DBOCS. Aqui vai sedimentar esse lodo e vai gerar um lodo concentrado aqui, com concentração CXX. E vai sair desse meu reator o líquido já tratado, que eu chamo aqui de uma vazão final, um CS final e o meu CX final, que seria a concentração de biomassa final desse meu reator. E desse CXX aqui que acumula, a gente já viu que parte dele a gente joga fora com uma vazão Q, W e concentração CXX. E parte dele a gente vai recircular para o reator com uma vazão Q,
R, que é a vazão de recirculação, a uma concentração CXX também, que eu estou recirculando esse lodo concentrado. Então aqui que eu falei para vocês que o que sai do meu reator é o Q mais uma vazão de recirculação, mais o meu QR. Nunca esquecer disso. E como é que fica o balanço de massa para a biomassa, considerando esse meu volume de controle aqui, que agora a gente tem que considerar o decantador também. Então, vamos fazer. Vou fazer aqui então. Balanço de massa para a biomassa. O que a gente tem? Entrada. O que está entrando? QCX0. O que está saindo? Bom, o que está saindo, ó, vamos ver do volume de controle, tudo. Aqui, então está saindo isso e está saindo isso. Então está saindo a vazão VCXF mais a vazão de saída W vezes CXX. Aí de novo, mais o que está produzindo, Mi CXV, menos o que está sendo consumido, KD CXV é igual a zero. Olha que a equação ficou grande aqui então. Só que aqui você já tem a noção de que a gente pode cortar algumas coisas. O que entra de biomassa a gente sabe que é zero. E o que sai a gente quer que seja zero também. Porque senão fica saindo muito lodo no efluente. Então, é claro, nunca vai ser zero. Mas comparado com o que tem no reator, a gente pode considerar esse parâmetro aqui próximo a zero. Então, esse termo vai ser zero. Esse termo aqui também vai ser zero. O que vai me sobrar? Menos QW vezes CXX, mais, em evidência de novo, vou colocar aqui CX vezes V, Mi menos KD é igual a zero. Vou trabalhar nessa fórmula de novo, vou jogar para lá, então vai ficar CX vezes V multiplicado por Mi menos KD é igual QW vezes CXX. Passei para lá, o sinal mudou. Passar isso dividindo, outro dividindo. Então vai ficar CX vezes V dividido por QW vezes CXX é igual 1 sobre Mi menos KD. Paramos aqui de novo e vamos enxergar o seguinte. O que é isso aqui? CX vezes V. Isso aqui é massa de micro-organismo que tem no reator. E QW vezes CXX? É a vazão de biomassa que sai desse meu reator, né? Desse meu sistema aqui. Vazão mássica. Ah, então é massa por vazão mássica. O que temos aqui então? Temos também a idade do lodo. Idade de lodo é igual a Cx vezes V dividido por QW vezes CXX. Posso cortar aqui Cx com CXX? Não. Eles têm concentrações diferentes. Que é igual a 1 sobre Mi. E isso aqui, pessoal, como eu não posso cortar nem nada, isso aqui é diferente de tempo de detenção hidráulica. É diferente, ou seja, eu desassociei. Não tem mais associação entre idade de lodo e TDAH. Então eu consigo mexer no TDAH sem alterar a idade de lodo e vice-versa. Eu consigo aumentar a minha idade de lodo sem reduzir TDAH, sem aumentar junto o TDAH. Como? Eu posso reduzir, por exemplo, o que eu descarto de lodo, reduzo esse parâmetro aqui de baixo. Consequentemente, vai aumentar a minha idade de lodo. Ou eu aumento meu Cx no reator. Se eu aumento esse termo de cima, consequentemente aumenta a idade de lodo. Então, eu mexo em Cx ou em QW. Perfeito? Isso é obrigatório a gente ter em vista antes da gente começar a ver lodos ativados. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, um reator que é mistura completa com recirculação de biomassa é o lodos ativados.
E nele que a gente tem a grande vantagem, que é trabalhar com baixo TDAH e elevada idade do lodo. Essa é a grande vantagem. Dito isto, vamos mudar aqui de cenário para a gente conseguir entender e mostrar para vocês as imagens dos slides que mostram como é que funciona o sistema aí de lodos ativados. Então, vamos entender como é que funciona os princípios de funcionamento. E num outro vídeo eu vou gravar sobre concepção do sistema, como é que a gente projeta e menciona. Então vão ser 2 vídeos sobre lodos ativados, conforme está no nosso cronograma. Hoje é uma aula mais teórica para entender e o outro vídeo é uma aula mais prática. Aí vocês vão conseguir ver parâmetro por parâmetro, como é que faz. Vou montar a lousa aqui também para a gente conseguir trabalhar bem trabalhado, tá bom? Então vamos lá. Olha que interessante. É o primeiro slide, aquilo que a gente conversou agora. Eu tenho um reator que ele é mistura completa, tem decantador, parte do meu lodo volta, parte do meu lodo descarta e meu efluente sai pela superfície tratado e clarificado. Então isso é um reator de lodos ativados. Quando a gente pensa em reator de lodos ativados, é essa concepção que a gente tem que ter em mente. Esse tipo de sistema. Muito parecido com uma lagoa aerada mistura com lagoa de decantação, muito parecido. A única diferença é que a lagoa de decantação não retorna lodo. Consequentemente, para você ter uma idade de lodo alta, você vai precisar ter um TDAH alto, que é o caso das lagoas aeradas. As lagoas aeradas têm um tempo de detenção alto, de alguns dias. E vocês vão perceber aqui nesse tipo de sistema, como eu representei aqui, que o tempo de detenção hidráulica é muito baixo. É de horas, 6 horas, 8 horas. E a idade de lodo é alta, é de dias, 5, 8 dias, dependendo do sistema, até mais dias. Olha que interessante, então, a gente tem um sistema que ele é muito parecido com uma lagoa, porém, como é que eu desvinculei idade de lodo e tempo de detenção hidráulica, eu consigo trabalhar com reatores pequenos, com altas idades de lodo, alto tempo de residência celular, tá bom? Esse é o princípio básico que tem que estar na cabeça de vocês. Por que esse tipo de sistema ele é vantajoso? Partindo desse, existem outras formas de você garantir um aumento de idade de lodo em sistema, que é trabalhar com reator com membrana, que você acaba retendo mais biomassa no reator. Já conversamos isso em aula. É você trabalhar com reator com biomassa fixa, seja fixa em areia, em espuma, em biobob, materiais suportes que são usados para essa finalidade. Então, a gente tem essa outra forma, que é o que o Lodos Ativados usa, que é desvincular a idade de lodo, fazendo a recirculação de parte da biomassa que fica ainda ativa no decantador. Então, a grande lance é esse. Por que chama lodo ativado? Porque o lodo que está ali no decantador, ele ainda é ativo. Ele ainda tem atividade e quando você recircula, ele tem ainda potencial para continuar degradando a matéria orgânica ali presente. Tá bom? Olha um tanque de lodos ativados. Isso aqui na ET ABC, se eu não me engano. Uma visita que a gente fez lá, foi em 2005 ou 2006, faz bastante tempo. Isso é um reator de lodos ativados. Então vocês estão vendo só o tanque de aeração, com algumas tubulações aqui que levam o ar para o tanque. Aqui uma passarela que a gente consegue ter acesso. Tá vendo? Os aeradores, todos daqui a tubulação que leva o ar para o fundo. Aqui já não é aqueles aerador superficial que fica rodando. A aeração aqui é feita por ar difuso. Vocês vão ver isso quando a gente for ver na segunda aula a parte de projeto desse tipo de sistema. Olha aqui, os aeradores, tá vendo? Que fica formando, ele é bem misturado mesmo. Você tem uma manta de difusores no fundo que gera essa boa aeração e boa mistura do efluente com o lodo ali, com as bactérias ali presentes, né? E aqui um canal que mostra a chegada, isso aqui é em Franca, tá? A chegada do meu esgoto e a chegada do lodo no ponto onde ali na frente eles vão misturar. Então quando a gente pensa em recirculação, eu tenho um ponto que sai do meu decantador, que volta para um canal, que mistura com o canal do esgoto que está chegando, mistura tudo e cai no meu reator de lodos ativados. Isso aqui é lá em Franca, uma das estações bem interessantes também de visitar, de conhecer. Mas para vocês entenderem então como é feita essa mistura, né? Vamos então a algumas variantes do processo.
Só existe lodos ativados? Um tipo de sistema de lodos ativados? Não, existem basicamente dois tipos, que é o convencional e de aeração prolongada. O que muda? Idade do lodo. Em um reator de lodos ativados convencional, a idade do lodo nele varia de 4 a 10 dias. E no reator de lodos ativados com aeração prolongada, essa idade de lodo é superior a esse período. E vocês vão ver. O que gera de vantagem e desvantagem eu ter mais ou menos idade de lodo? Vou mostrar para vocês de agora para frente. Esse é um fluxograma de um reator de lodos ativados convencional. Então, o que a gente tem? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui em cima, aquele fluxograma básico que a gente viu, né? Grade, caixa de areia. Eu tenho um decantador primário. Para que serve um decantador primário antes de entrar num tanque de reação bioquímica, que é um tanque de aeração não lodos ativados? Isso aqui serve para você remover, sabe aquela DBO particulada que a gente calcula? Se você consegue remover uma DBO particulada sem o uso de energia elétrica, que é gasto com aeração, se você consegue remover ela fisicamente, sempre é vantajoso. Então aqui, para um reator convencional, eles instalam um tanque primário para fazer a decantação dessa DBO que está ali na forma particulada. Aqui a gente consegue ter um projeto mais fino, não sei se você consegue perceber isso. Até então a gente considerava DBO afluente, só a entrada. Aqui não, a gente consegue ter dessa afluente, parte dela vai sedimentar no primário, parte dela vai continuar para o tanque de aeração, e vocês vão entender isso quando vocês forem fazer o projeto desse tipo de sistema. Vai para o reator, do reator vai para o decantador vai para o rio e parte do lodo do decantador volta. E olha que interessante, esse lodo, como ele fica no reator nesse tempo, idade de lodo é basicamente o tempo que ele fica no reator. No máximo aí 10 dias, de 4 a 10 dias, né? Esse lodo ainda está ativo, ele tem muita atividade. Por quê? Porque ele é um lodo que está ativo, ele passou uma vez no reator e ainda tem atividade. E para a gente fazer a destinação final dele, a gente tem que estabilizar esse lodo. A gente não pode jogar um lodo ativo em aterro nem nada. Então, para a gente fazer a destinação correta dele, a gente tem que passar por um processo de tratamento de lodo, que é tudo isso aqui, ó. Esse lodo que eu vou jogar fora, ele tem que passar por uma etapa de sedimentação, adensamento, sedimentação barra adensamento, né? Digestão 1, digestão 2, então pode ser 1 ou 2 tanques de digestão, para depois você fazer um desaguamento final desse lodo e ele ficar uma massa sólida para ser transportado e colocado em aterro sanitário. Então, como o lodo sai ativo, num processo convencional, eu tenho que tratar esse lodo. E o tratamento de lodo envolve todas essas etapas. Ô Brito, mas como é que você degrada anaerobicamente um lodo? Vocês sabem, pessoal, o lodo é matéria orgânica, a bactéria é matéria orgânica, nitrogênio e fósforo é constituinte das células da bactéria. Você coloca isso num reator onde o único alimento é isso, os micro-organismos anaeróbios vão se desenvolver e vão degradar esse material e vai gerar como subproduto metano, CO2, que é o processo gerado no reator, em reatores anaeróbios, né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, mas como que um reator que você quer matar a bactéria? Não, eles vão matar porque a única fonte de alimento que tem ali vão ser elas mesmas. Então vai ter aquele processo endógeno de degradação. Elas vão se autodegradar. E um processo de aeração prolongado? Olha a idade de lodo, 18 a 30 dias. Pessoal, o que acontece quando eu deixo o meu lodo mais tempo no reator? Normalmente, quando eu deixo ele mais tempo, acaba que minha concentração dessa biomassa dentro do meu reator vai ser maior. E por ele estar ali mais tempo, a própria concentração de efluente de afluente que entra no reator, ou seja, o próprio esgoto que está entrando ali, chega uma hora que ele acaba rapidamente e falta alimento para aquela minha biomassa que está ali, porque ela fica ali muitos dias, até 30 dias. E o que acontece quando falta alimento num reator que você tem ali muita biomassa? Elas começam a se autodegradar também. Elas começam a se autodegradar, processo de degradação endógena, e isso gera uma grande vantagem quando a gente trabalha com reator com aeração prolongada, que é a fase de digestão de lodo ser muito simplificada. O que quer dizer ser muito simplificada? O meu lodo que sai do meu decantador, ele já sai praticamente estabilizado. Ou seja, ele sai quase que sem atividade, ou com pouca atividade.
E isso faz com que eu gaste menos, porque eu não tenho mais que fazer todo aquele processo de gestão desse lodo, e basta então eu remover ele, fazer o desaguamento, filtro prensa, centrífuga, transporte, exposição final. O Brito, decantador primário. De novo, aqui você não precisa, porque no teu tanque de aeração, vocês vão ver, quando vocês forem projetar, ele vai ser um tanque maior, ele vai ter volume maior, vai ter TDAH maior, vai ter maior consumo de energia elétrica para oxidar ali o material. Mas como falta alimento com o tempo, né, você vai ter ali autodegradação, pode entrar o particulado também. Então ele acaba entrando nessa conta para conseguir fazer o processo como um todo. Então você não precisa fazer essa separação entre processo primário para depois você mandar para o tanque de aeração. Então assim, você gera uma economia no decantador primário, você gera uma economia na parte de desaguamento de lodo, na parte de digestão do lodo, porém você gera maior custo com tanques maiores, maior consumo de energia elétrica e tudo mais. No balanço, os dois vale a pena, tem que ser feito estudos econômicos, mas a gente vê dos dois tipos de sistemas por aí. Tanto a aeração prolongada quanto convencional. Então, qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe o que o projetista escolhe para se fazer o projeto. Com relação a um convencional e uma aeração prolongada, certo? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês as vantagens e desvantagens. A aeração o convencional, né? Menor volume de reator, menos consumo de energia, porque você não oxida o lodo e você ainda separa a DBO particulada lá no decantador primário. Porém, a desvantagem é justamente essa também. Você precisa de um decantador primário e o lodo ele não sai estabilizado. Já a aeração prolongada, você tem mais consumo de energia, porque o lodo ele tem que ser estabilizado no reator, mais volume de reator, ou seja, o volume de reator é maior, porém, ele não precisa de decantador primário e o lodo sai estabilizado. O balanço depende do projetista. Depende da escolha da empresa que vai fazer o projeto. O que eu mais encontrei por aí na minha vida aí de engenheiro? A aeração prolongada. Convencional eu encontrei em Franca. Em Franca eles têm um convencional. Só que o que eu mais encontrei não foi nenhuma convencional, nem uma aeração prolongada. Foi um outro tipo de sistema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza, então variantes do processo de lodos ativados. Tem um lodos ativados convencional, lodos ativados aeração prolongada. Outra variável, lodos ativados de fluxo contínuo, que é exatamente o que a gente estava vendo até agora, entra e sai continuamente no reator. E eu tenho também sistema de lodos ativados com fluxo embatelado. O que é um fluxo embatelado, pessoal? É aquele que você enche o reator, para de encher, ou seja, enquanto você está enchendo não tem nada saindo, ele encheu, você para tanto de encher quanto não tem saída, deixa um tempo de reação para que as reações bioquímicas ocorram lá dentro. Depois que ocorreu, você descarta o líquido tratado e enche novamente, faz uma outra batelada. Então, cada ciclo desse, entre enchimento, reação e esvaziamento, é chamado de batelada. É isso aqui, né? Enche, reage, esvazia. Qual que é a vantagem desse sistema, pessoal? Acho que a gente pode ver como eu tenho um tempo de esvaziamento. Então, por exemplo, eu encho meu reator 8 horas para... Encho o reator em 2 horas, por exemplo. Deixo 8 horas ele reagindo. Espero 2 horas para sedimentar e descarto. Ou seja, não precisa nem de decantador secundário. O próprio reator ele consegue fazer esse papel de sedimentador. Por quê? Porque está lá dentro, se não tem saída nem entrada, você espera sedimentar o lodo e faz o descarte. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é, no instante que você faz o processo de batelado, que você começou o processo de reação lá, não tem alimentação. Se não tem alimentação, o esgoto está chegando. O esgoto continua chegando. Ele vai ter que chegar onde, então? Ou para um equalizador ou para um outro reator. Enquanto um está reagindo, o outro está enchendo. Então, enquanto um está reagindo, o outro está enchendo. Então, é o que eu mostrei aqui. Normalmente, você tem 2 fluxos. 2 tipos de 2 tanques, né? Um que está reagindo, o outro que está enchendo. Então, obrigatoriamente, é isso. Normalmente, funciona bem para a indústria, que funciona, às vezes, só das 8 às 5 e à noite não funciona. Então, você deixa encher durante o dia, à noite reage e no outro dia cedo está pronto para uma outra batelada. Para esgoto, que a produção é contínua 24 horas, 365 dias no ano,
é mais complicado trabalhar com sistema em batelada, mas existe, tá? Tem sistemas que trabalham. Descarte desse lodo aqui, desaguamento e disposição final. Como esse lodo também ele acaba ficando mais tempo no reator, porque você escolhe o tempo que ele quer ficar lá, porque você só você não descartar ele, o que descarta ele já está estável e basta você fazer o transporte, o desaguamento, transporte, disposição final dele. Então, com a variante idade de lodos, eu tenho convencional e aeração prolongada. Com relação ao tipo de fluxo, eu tenho reator de fluxo contínuo e tenho batelada. Com relação ao tipo de afluente que entra, eu tenho o lodos ativados que vem de um tanque de decantador primário, que é aquele que a gente viu, ou seja, o efluente que está entrando no reator é um efluente já decantado. E eu tenho também o segundo caso, que esse sim é o que eu mais vi por aí quando eu vou visitar estações de tratamento mais modernas, mais recentes, vamos considerar assim. Que é um lodos ativados que recebe o esgoto de um reator anaeróbio, normalmente um reator UASB. Como é que fica a concepção dessa outra configuração de reator? Fica dessa forma, ó. Grade, caixa de areia, medidor de vazão, reator anaeróbio. O que vai acontecer nesse meu reator anaeróbio? Reator anaeróbio, você não tem consumo de energia com aeração. O UASB, ele não tem mistura, nada. Vocês vão ver na aula de UASB que o funcionamento dele é muito simples. Ele entra por baixo e sai por cima. E nessa base ele distribui bem o efluente. Então ele é muito simples o funcionamento dele. Então não tem misturador, agitador, não tem nada. Então o esgoto entra por baixo, sai por cima. E o que acontece quando eu faço esse tratamento aí? Vamos considerar um tratamento anaeróbio, né? Antes do meu reator aeróbio. Eu tenho quase um tratamento primário ali ocorrendo. E o que acontece nesse tratamento do UASB? Remove minha matéria orgânica, bastante, até em torno de 50% até 60%, dependendo da operação desse UASB. E desse UASB vai para um tanque de aeração. E nesse tanque de aeração eu vou ter menos consumo de energia, por quê? Porque parte da matéria orgânica que ia ser degradada via aeróbia já foi degradada via anaeróbia, sem gasto com aeração. Ou seja, o que sobrou vai ser muito pequeno, 40% ou no máximo 50% do que era o total. Então eu tenho menos gasto com energia elétrica. Isso é uma puta vantagem para esse tipo de sistema. Outra coisa, pensando na cinética, se eu tenho menos carga chegando, eu vou precisar de menos tempo de reação para aquilo lá acontecer. Então eu tendo a ter reatores menores também. Então o teu volume de tanque de aeração diminui. Ah, Brito, mas você vai construir o UASB, que é um custo a mais. É verdade. Você vai ter um custo a mais construindo um reator UASB. Só que você tem essa vantagem de você ter um load desativados menor. Joga no balanço, o que vale a pena? Vocês vão ver daqui a pouco. Passou no UASB, decantador secundário, parte do lodo decantador volta para o tanque de aeração, parte vai ser tratado. Por quê? Porque ele não é oração prolongada e ele tem que ser digerido, para você ter a estabilização dele. Aonde eu posso colocar esse lodo para ele ser degradado? No próprio UASB. Então, no próprio reator anaeróbio, ao invés de a gente fazer aqueles digestores que vocês viram, eu insiro o meu lodo nele, eu projeto esse reator para receber esse lodo, e nesse reator UASB é que vai ocorrer a degradação e estabilização desse lodo. Ou seja, o lodo que ficar mais aqui no fundo do UASB, que vai ser o que eu vou recircular, vai ser um lodo já estável, um lodo estabilizado, que eu posso pegar aqui do fundo e fazer o desaguamento, transporte e disposição final. Olha que interessante, o meu próprio UASB vai receber meu lodo em excesso e nele também cresce a biomassa, bem mais lento do que o aeróbio, mas cresce. E essa biomassa que fica no fundo, ela já é uma biomassa estável, pela própria configuração hidrodinâmica do reator, que vocês vão ver quando a gente vê o UASB. E nesse manto, desse leito de lodo no fundo, você faz o descarte dele, que já vai ser um lodo que vai estar já compactado pela posição dele no reator, vai estar no fundo. E esse lodo ali compactado já sai, faz só um desaguamento um pouco mais eficiente, para você deixar ele mais sólido, transporte e disposição final em aterro. Olha que bacana esse processo. Isso aqui, os mais modernos que eu visitei são todos assim. Por quê? Pelas economias. Reduz ao entorno de 2/3 o consumo de energia elétrica, reduz o volume do reator aeróbio
e reduz em cerca de 40 a 50% a produção de lodo nesse tipo de sistema. Por quê? Porque meu lodo aeróbio vai ser metade do que eu produzia em um reator convencional. Por quê? Porque metade dessa carga eu já removi aqui. E o crescimento desse reator é muito mais lento do que em reator aeróbio. A taxa de crescimento em reator anaeróbio é muito mais lenta do que no reator aeróbio. Ou seja, quando eu faço o balanço final, em torno de 40% até 50% do seu lodo acaba sendo reduzida a sua produção. Isso é redução de custo, porque o lodo eu tenho que pagar para vir um caminhão e levar para o aterro. Energia elétrica é um gasto que eu tenho todo dia com a aeração dos tanques. Então, quando você faz esse balanço comparado com o convencional e a aeração prolongada, esse é o vantajoso. Principalmente para grandes cidades, grandes vazões. Você vai ter um custo inicial mais alto, mas no longo prazo esse custo se dilui e você tem ele como uma grande vantagem. E, pessoal, a gente vai encerrar essa nossa aula por aqui, que já deu mais ou menos o tempo da nossa aula. Na próxima aula, que eu vou disponibilizar na próxima semana, a gente vai ver os parâmetros de projeto. Então, todos esses parâmetros aqui, ó, como é que eu calculo X dentro do reator, como é que eu calculo CS, como é que eu calculo volume, como é que eu calculo QR, que é minha vazão de recirculação, como é que eu calculo a minha vazão de descarte de lodo, como é que eu calculo a minha concentração de lodo aqui, tudo isso eu vou montar a lousinha aqui, fazer aquele esquema que é mais fácil de vocês entenderem e vamos parâmetro por parâmetro entender como é que eu projeto lodos ativados. Mas é muito importante que essa aula seja vista antes. Então, quando eu começar aquela aula, de repente, se alguém não viu, eu vou voltar. Fala, pessoal, assistam a aula anterior para conseguir concluir essa próxima aula. Se vocês não entenderam, volta essa aula, assista de novo algum trecho que ficou mais confuso, porque é muito importante esse entendimento. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.